Eu sei que todo mundo que viveu esse momento, né? Que já tinha ali idade pra entender o que eram os Mamonas, né? Eu fui num dos últimos shows. Um dos últimos shows deles, acho que uns 15 dias, 20 dias antes, tinha sido em Sorocaba. Você foi? Fui. Sim, Caramba. foi em Sorocaba. Isso mesmo. E eu tava nesse show. Então, assim, eu sei que todo mundo que viveu esse momento lembra exatamente onde tava quando recebeu a notícia. E eu imagino que pra você é muito mais forte, Claro. né? Porque você tava ali vivendo toda a movimentação com eles. Você não tinha ido viajar pra esse show? Não, porque a gente ia para Portugal no domingo que seguiria. Tinha Foi sido na o último sexta-feira show, para né? sábado o acidente, a gente ia no domingo, exatamente. Tinha sido o último show deles que fechava... Fechava a turnê. No domingo a gente ia para Portugal e tinha uma história que a gente ia comprar máscara, essas que a gente usa hoje por causa do Covid, porque o Dinho queria descer em Portugal com a máscara, porque o Michael Jackson tinha dado na telha que ia usar essas máscaras. Na época, tava usando, né? O Michael Sim. Jackson. E aí eu não fui, tava super cansado e tal. E aí aconteceu o acidente. Foi muito difícil. Você tava em casa naquele Tava dia? Tava em casa. Eu lembro exatamente do que eu tava fazendo, o que aconteceu, com quem falou comigo. Tudo. Foi horrível, né, cara? E aí minha cabeça foi foda, né? Porque eu já tinha umas sequelas da época do trabalho em estúdio, né? Que eu fiquei bem doente. Na época que eu trabalhava em Você comentou estúdio... que você ficou doente. Do quê? Fiquei bem da cabeça, né? Porque eu não dormia. Eu dormia muito pouco, dormia poucas horas, comia mal. Era uma vida muito... Você teve o quê? Uma exaustão? Não, eu tive um problema assim que hoje se chama de síndrome do pânico, mas eu não dormia mais. Tipo assim, eu tive um problema que eu não dormia. Chegou uma hora que eu não conseguia mais dormir. Porque tanto que eu não dormia, que o meu corpo desaprendeu a dormir. Eu tenho problema de sono até hoje. Eu tenho várias sequelas dessa coisa louca do trabalho na música, assim, né? Mas nada que a gente não supere depois com o tempo, com maturidade, né? Mas eu, assim, não era um cara, vamos dizer assim, hoje eu sou um cara saudável, me cuido e tal. Tentando recuperar o prejuízo daquela época, porque gastei muito. Que foi tenso, né? Aí Mamona, aí na época de show, viagem, não sei o que e tal. Minha vida sempre foi muito louca. Mas aí teve o acidente, e a única coisa que realmente eu lembro, assim, é eu ter voltado pra Estaca Zero, entendeu? Tipo, Teve um momento, assim, de alta procura por você naquele momento, porque você seria a voz pra falar por eles naquele momento, mídia? Alguma teve. Dei uma entrevista pro Maurício Kubrusli, pro Fantástico. Foi a entrevista mais forte, assim. Mas aí, assim, eu também era muito conhecido. Eu já estava dando muitas entrevistas por causa do sucesso dos Mamonas. Eu não queria saber... Que eu era meio que o sexto Mamona, entende? Então, tipo assim, quem era o cara que produziu... Kreuzebeck. Musicalmente, quem fez isso e tal. Você também produziu o Kreuzebeck. Sou o famoso É o famoso Kreuzebeck. Você também produziu o Baba Cósmica, não? Produzi. Eu fui no show do Baba Cósmica também, lá em Sorocaba. Porque foi... Acho que era a abertura do show, não era? Ou foi depois, Não, né? depois eu fui no show deles do mesmo. Baba Cósmica. Produzi, depois a gravadora veio me procurar, produzi o Baba Cósmica. Assim, depois dos Mamonas, abriram-se muitas portas, mas fechou a maior, que era o próprio trabalho com os Mamonas, né?